Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Alexandre Gracioso, consultor educacional, especialista aí em várias áreas do conhecimento, passou por muitos cargos no ensino superior e na educação adulta. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui. Fabrício, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, para mim também é um prazer. Alexandre, eu vi aqui pelo seu currículo aqui que é bem extenso, você passou por muitas áreas, né? Área de gestão na educação. Você também tem uma formação bem extensa. E como quem assiste aqui o nosso programa geralmente ou é professor, ou é gestor educacional, geralmente as pessoas perguntam, peraí, como é que esse cara chegou aí, né? Então, nos conte um pouco aí da sua trajetória. Então, tá bom, vamos lá. Eu sou formado em administração e me formei lá na década de 90. E comecei a trabalhar com consultoria de implantação de sistemas. Na época a gente falava muito, por exemplo, em reengenharia de processos e também área financeira, sistemas de custos, enfim. Era o meu dia a dia. Mas em 95, minha família é toda de professores. E meu pai era professor, meu pai foi presidente da SPM há muito tempo. Mas a família dele tinha professores, a família da minha mãe não era docente, mas na família dela tinha professores também. Então, a atuação docente sempre, enfim, de alguma forma estava lá em casa. Uma casa de docentes, né? Uma casa de docentes. E que valorizava muito o esforço educacional, né? Então, eu era muito cobrado para ir bem na escola, para estudar, enfim. Não era tão estudioso, talvez, quanto meus pais quisessem. Mas era muito cobrado. Mas, quando eu estava na faculdade, acho que também por essa influência paterna, materna, eu observava muitos professores. E tinha alguns professores que eu via que eram pessoas interessantes. E o que me chamava a atenção, o tipo de professor que me interessava, normalmente eram professores que, de alguma forma, conciliavam uma atuação de consultoria com atividade docente. Eu achava que eram pessoas interessantes, pessoas com experiências bacanas e que... Porque geralmente quem atua, né, no mundo real, vamos dizer assim, sem ser o mundo acadêmico, ele traz muito exemplo de ordem prática para a sala de aula, né? Era isso. Talvez encante os estudantes, né? Me encantava mesmo. Então, eu falei, olha, eu vou procurar ser consultor, em algum momento começar a trabalhar com docência também. E, enfim, foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com consultoria muito cedo e em 95, 96 comecei a dar aula. Minha carreira em instituição de ensino foi longa, foi numa instituição só, foi na própria SPM. Comecei a dar aula na SPM eram cursos como finanças para não financeiros, planejamento, enfim, as coisas que eu trazia da consultoria. E em 2001, eu fui convidado para assumir uma posição na SPM, no nosso pós-graduação. Uma posição, enfim, de serviços, implantação de serviços. Minha primeira tarefa lá, meu primeiro desafio lá foi implantar sistemas, um sistema de gestão acadêmica. E também implantar alguns serviços a estudantes, que na época eram inovadores. Matrícula online, por exemplo, na época não se falava muito, ninguém tinha. Então, comecei a implantar alguns serviços, implantar sistemas, que também que eu trazia da consultoria. E acabei abraçando a carreira docente. Ocupei na SPM várias posições. Maior parte da minha carreira lá foi na graduação, apesar de ter entrado pelo pós-graduação. Maior parte foi na graduação. E na graduação fiz muita coisa. Eu liderei as equipes de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre. A gente tinha 2 cursos de graduação quando eu comecei, administração e propaganda, né, comunicação. Eu me desliguei da SPM em 2023, no final de 2023. A gente já estava com 9 cursos, que para uma escola nichada é bastante, sim, né? Sim. Enfim, foi um crescimento bacana que a gente teve. Quase um centro universitário já. Daria para ser. E eu era responsável pela gestão do negócio graduação, orçamento, né, parte comercial, enfim, mas também pela parte pedagógica. Tinha essa dupla responsabilidade. Então, eu era responsável por desenvolvimento de cursos, por treinamento de professores,
acompanhamento da qualidade dos programas. Então, conheci a instituição assim de cabo a rabo, em todas as dimensões. Enfim, eu aprendi muito. Entre as coisas que mais me dava prazer era trabalhar com professores, que não é simples. Eu acho que é um público diferenciado, mas é sempre um público com que eu gostava de lidar. O professor no Brasil, Alexandre, ele é sui generis, vamos dizer assim. Ele é um bicho diferente do resto do mundo, dos professores do resto do mundo, né? Assim, na minha opinião. Uhum. Por quê? Porque ele não é preparado para a sala de aula. Sim. Praticamente em momento algum da formação Principalmente dele. no ensino superior, né? Principalmente no ensino superior. Mesmo no ensino básico, quando a gente pega as licenciaturas lá, que Uhum. são usadas como base para que você se habilite a ser professor no ensino básico, elas preparam também de maneira muito deficitária esse professor. É verdade. Né? Você, por exemplo, você pega um currículo de pedagogia no Brasil e tenta buscar lá gestão pedagógica. Não vai ter. Eu não conheço nenhum que tenha, Sim. por exemplo, uma formação forte nessa área que é fundamental para um pedagogo, por exemplo. Gestão de sala de aula, né? Gestão de sala de aula, gestão mínima de Uhum. qualquer coisa que envolva a pedagogia hoje no Brasil está praticamente ausente de qualquer formação de professores. E no ensino superior, como você disse, é pior ainda, porque não tem nenhum vestígio de capacitação ou de prática antes de ele entrar na sala de aula. É verdade. Eu tiro isso por mim, quando eu comecei a carreira, eu cheguei ao ponto de pensar em desistir. Uhum. Porque você se sente meio que incapaz mesmo no começo, porque você percebe, putz, isso aqui, para fazer direito isso aqui, eu não vou conseguir, eu não estou pronto para isso. Né? E aí termina que o nosso professor, ele é autodidata, ele cai nas salas de aula e ele vai aprendendo sozinho na prática, até que depois de uns 2, 3 anos que ele apanha muito, aí ele aprende ali o jogo e vai e segue. Né? Sim. Isso torna, eu creio, né, a gestão dos recursos humanos um negócio bem complicado, né? Porque você tem professores entrantes na instituição que estão nessa situação, né, meio perdidos. Sim. Você tem professores mais experientes que não têm uma base de formação e que aprenderam na prática. Eles sabem fazer certo, mas nem sempre sabem o porquê aquilo tem que ser feito. E quando você vai implementar qualquer política de gestão pedagógica, tanto para um quanto para outro, você tem que explicar do zero qual é a lógica daquilo para que ele possa entender. Uhum. Enquanto que talvez em outros países que você tem professores com a formação prévia mais embasada, você não precisa ter esse trabalho. Você chega lá, olha, gente, vamos fazer isso. Né? O que você acha? É isso mesmo que eu estou pensando ou eu estou meio equivocado? Não, eu concordo, Fabrício, eu concordo sim. Na SPM eu era responsável pela parte de capacitação, né, como eu mencionei, e a gente tinha o que a gente chamava de academia de professores. E academia de professores, enfim, o nome é bastante autoexplicativo, mas a gente oferecia então formação, especialmente nos recessos, né, janeiro e julho, mas também ao longo do ano, a gente oferecendo na medida do possível. Era difícil atrair público para a academia de professores. Os professores muitas vezes não achavam que precisavam, enfim, não viam, às vezes, valor em discutir, por exemplo, como elaborar um bom planejamento de ensino-aprendizagem, um bom PEA, né, um bom sílabus para a disciplina, não via tanto valor em se dedicar nesse planejamento, achava que era mais tem aqui uma lista de conteúdos e chegar e trabalhar o conteúdo em sala de aula da melhor forma possível, enfim. Então, eles não entendiam muito bem que o trabalho do professor começa, por exemplo, muito antes de ele entrar em sala de aula. Sim. Não entendiam essa necessidade. E aí eu acho que é o que você está falando, que falta esse preparo prévio. E como você categorizou, né, os professores que aprenderam no dia a dia, os professores entrantes, eu percebia, de fato, várias diferenças entre esses públicos. O professor que já estava há muitos anos conosco, muitas vezes excelentes professores, invariavelmente com alguns vícios, alguns deles não queriam abrir mão desses vícios, apesar da gente trazer novos elementos e
uma proposta de reflexão, né, para melhorar a prática. E alguma deficiência com o uso de tecnologia. Então, a gente trabalhava também bastante a capacitação tecnológica dos docentes. Os mais novos já vinham mais tecnológicos, nesse sentido, tinha uma linguagem, né, mais próxima da linguagem do estudante entrante, mas não tinham nenhum preparo de como estruturar uma aula e como estruturar um programa. Porque uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira é que é muito diferente você estruturar, por exemplo, uma palestra e um programa Sim. de ensino. Sim. É muito diferente. O entreter, eu estou usando a palavra entreter talvez de uma forma um pouco preconceituosa, mas é muito diferente você passar, né, 2, 3 horas com uma plateia e você ter 18, se for uma vez por semana, ou 36, se for 2 vezes por semana, encontros de 2 horas com uma turma de 40 jovens. Sim, até porque numa palestra, geralmente, né, você não molda, nem tem como objetivo fazer com que o indivíduo que está assistindo adquira uma habilidade específica, um conhecimento específico. Numa palestra, talvez, a maior fundamentação que você tem ali é criar insights, criar ideias novas na cabeça do cara para, no futuro, ele desenvolver alguma coisa. Já num processo de ensino estruturado, num curso, enfim, numa graduação, você tem um programa de objetivos de aprendizagem que precisam ser implementados, que envolve o processo de aula, e a gente sabe que na aula não se aprende. A função da aula não é ensinar, apesar de ser maluquice, assim, de quem está ouvindo pode achar que é maluquice, mas não, a função da aula, né? Porque se aprende estudando e não na aula. A aula é só o gatilho e a orientação que o professor dá para o aprendizado acontecer no estudo. Sim. Infelizmente, no Brasil... Ou consolidar alguma coisa que a pessoa já estudou antes, né? Ou já veio para a aula preparado. Só que no Brasil, e também no mundo, está surgindo uma palavra na educação que não tinha antes, que é o engajamento. As pessoas estão muito preocupadas em engajar os alunos, mas esquece de ensinar. Então, você pode ter um alto engajamento, mas um péssimo resultado de ensino. Né? O que é um engajamento? Engajamento é quando você pergunta para o estudante, olha, a aula foi boa? Foi excelente, foi fantástico. E apesar da aula ter sido boa, quando você aplica uma avaliação, o cara não aprendeu nada. Por quê? Houve engajamento, mas não houve resultado do ensino. Um bom resultado do ensino. Então, a gente tá numa fase em que está se preocupando muito com o engajamento e pouco com o resultado efetivo do ensino. Né? O que me preocupa nisso tudo é que a gente está preparando professores para engajar e não para ensinar. Né? Talvez esse seja um tema que a gente precisa refletir mais. Né? Eu ouço muito as pessoas falando da experiência do estudante. Sim. E eu confesso que eu tenho dúvidas se essa ênfase... Eu acho que o que você chama de engajamento é o que eu estou chamando de experiência do estudante. Eu tenho dúvidas se o foco tão desmedido na experiência do estudante é saudável para a instituição. Eu acho que a experiência do estudante está mais ligada ao sentimento de pertencimento daquele estudante à instituição. Eu acho que o sentimento de pertencimento pode ajudar no processo de ensino? Pode, mas ele não é o fator definitivo para isso. Eu dou sempre esses exemplos aqui das universidades americanas, algumas europeias, em que o estudante vai, faz o curso lá, depois ele é bem sucedido, ele volta e faz a doação para... Isso é pertencimento. Isso no Brasil é raríssimo. Mas isso é pertencimento. Né? Por que ele volta e faz a doação? Por 2 motivos. Porque ele teve uma experiência muito boa na instituição, não só no sentido educacional, mas de uma maneira geral. Tanto que ele usa a camisa da instituição, ele vai na lojinha da instituição, compra a camisa com o nome da universidade. Com 75 anos de idade, ele está usando a camisa da universidade, porque ele tem as lembranças daquela experiência. E o segundo motivo, que é o principal, é que aquela instituição realmente proporcionou um nível de conhecimento que gerou... Que alavancou a vida profissional dele. Claro. Então, ele vai em agradecimento. No Brasil, a gente não tem
basicamente nenhuma das duas coisas. Você praticamente não tem instituições que gerem esse pertencimento e também você não tem instituições que alavancam tão fortemente a carreira de uma pessoa a ponto dela voltar e colocar dinheiro do bolso dela lá na instituição. Talvez você tenha algumas, como, sei lá, Mackenzie, que gera esse nível de pertencimento ou parecido. Mas é raro isso, né? Eu não sei. Eu acho que algumas instituições com bastante renome, Sim. Vou citar a SPM, sim. SPM. Mas a GV, o INSPER, você falou no Mackenzie, enfim, mas são algumas instituições que dá para contar, né? Conseguem acelerar a primeira entrada da pessoa no mercado de trabalho. E eu acho que também falta uma cultura de retribuição no Brasil. Sim. Eu percebia, por exemplo, quando eu ia falar sobre ENAD para os estudantes da SPM, muitos estudantes da SPM respondiam com mais ou menos o seguinte: olha, isso não é mais minha responsabilidade, isso não é mais meu problema, isso é problema da instituição. Eles não percebiam, por exemplo, que indo bem no ENAD, eles estariam ajudando as próximas gerações até da SPM, que a SPM continuaria com bom renome no mercado. Histórico e o próprio histórico dele. O diploma dele vai ser chancelado pela SPM a vida toda, não vai mudar a chancela. Né? Então ele não percebia essa dimensão dele, enfim, se comprometer a vestir a camisa da escola, mesmo depois que talvez não seja... responsabilidade dele, na visão dele não era mais, né? Mas ok, eu vou vestir a camisa da escola, estou retribuindo com um esforço adicional aqui quando eu vou fazer o ENAD. Estou usando esse exemplo para falar que eu acho que tem a mesma falta de visão de retribuição quando a gente fala de doações, por exemplo, para um fundo de bolsas, alguma coisa assim. Isso. E essas instituições poucas que a gente citou aí, mais algumas talvez que a gente não esteja lembrando agora, elas criaram esse nome, esse peso, né, no mercado educacional ao longo de muitos anos. Não são instituições novinhas, né? Eles foram trabalhando isso aí muito tempo para chegar nisso, né? E a gente tem um mercado privado relativamente novo, né? Você tem aí 20 anos de expansão. De expansão, sim, é isso né? aí. Há 20 anos atrás, a quantidade de estudantes privadas era mínima, o mercado privado era muito pequeno, e então tem como contar. Então, a gente tem que dar um desconto também, né? Porque o nosso mercado privado é muito novo, né? É novo. Eu acho que a própria sociedade está aprendendo a fazer as melhores escolhas em relação à instituição de ensino superior. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito mais do que em regulação. Eu acredito na sociedade fazendo, no indivíduo fazendo né? uma boa escolha com base na informação disponível. Eu acredito muito na transparência da informação. Sim. E no indivíduo saber fazer boas escolhas. Alexandre, mas você não acha hoje, atualmente, o modelo atual de regulação, talvez ele precise ser precisa ser aperfeiçoado? Por quê? Hoje a gente tem uma regulação muito centralizada no MEC. Né? Então, hoje uma instituição ele busca apenas uma chancela, que é a chancela do MEC. Eu acho que o instrumento atual está bem defasado. Acho que mesmo. É um instrumento que não captura todas as dimensões que precisam ser capturadas para determinar se uma instituição é de boa qualidade ou não. É um instrumento, acho que, muito limitado. Tá? O mecanismo também de coleta de dados para esse instrumento hoje também eu acho que é bem deficitário. Então, termina que você tem um único instrumento que não captura muita coisa e que coloca um monte de instituição no mesmo balaio. Né? E aí vamos pensar como consumidor, né, da educação. Você olha para as instituições e olha para aí. Vamos supor que eu tenha recurso. Sim. E eu quero ir para a melhor instituição. Como é que eu escolho isso? Tirando essas que a gente já conhece, que tem um peso, e que você escolhe pelo peso da marca e não necessariamente pela qualidade, porque você acha que tem qualidade, mas a escolha não é racional, ela é pelo peso da marca, pela tradição. Né? Você não tem, por exemplo, sistemas de acreditação independentes no mercado. Essa eu acho que é uma das principais carências que a gente tem. Você não tem emissão de selos de qualidade em coisas específicas para as instituições.
Porque eu acredito mais nas acreditações do que propriamente nas avaliações que tenham um cunho mais punitivo, né? Porque Sim. na acreditação, você recebe ou não aquele selo de qualidade e ainda sai com um parecer de especialista para melhorar Sim. aquela área, né? Na avaliação do MEC, você não recebe muito parecer, porque a ideia da avaliação não é te ajudar a melhorar, é dizer se você está ou não dentro daqueles critérios Uhum. e bola para frente. E você vê isso muito em instituições internacionais, né? Você vai buscar no mercado, eu quero ver uma melhor universidade. No próprio site da universidade você tem lá as acreditações, Sim. os selos de qualidade. Então você tem parâmetros mercadológicos para escolher a instituição. No Brasil é meio complicado isso, né? Até para o mercado se autorregular, como é que eu vou escolher? Falta informação, né? Falta informação. Falta informação independente. Isso. Eu acho que isso falta mesmo. Então, o que eu sempre falava e continuo falando, né? Continua sendo minha linha de pensamento nesse sentido. Falava para as famílias, olha, conheçam a instituição. Passem um dia na instituição, tragam a filha de vocês, o filho de vocês para passar um dia aqui, conheça os professores, conversem com os alunos. Os alunos são muito honestos com relação à instituição. Sim. Às vezes até desconcertantemente honestos. E a instituição que tem coragem de pedir para você conversar com os alunos, ela está se garantindo, né? Sim. Então, já é um bom sinal. É, né? um bom sinal, eu acho que é um bom sinal. Eu falava, conversem com os alunos, conversem com profissionais, enfim, conheçam a instituição. Na falta dessa informação de fonte confiável, né? Eu acho que a pessoa tem que visitar a instituição, conhecer um professor, uma professora, assistir uma aula, conversar com os alunos. Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque eu acho que o nosso mercado educacional, eu falando do lado do consumidor, né? Não necessariamente do outro lado do balcão, ele precisa amadurecer muito nesse sentido. Uhum. Né? Porque quando você vai, sei lá, vou comprar um carro, você vai em várias concessionárias, você vai na internet, vai verificar se o carro, o histórico de manutenção daquele carro, você tem uma racionalidade por trás. Claro que tem um emocional também, mas todo mundo busca saber se o carro faz uma economia boa de combustível. Né? Você vai buscando características técnicas antes de comprar o carro. E as pessoas que vão comprar educação, eles parece que não buscam as questões técnicas. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ensino básico, né? Para quem tem filho. Muitas vezes a família escolhe a escola não porque tem um currículo interessante, porque os professores, aparentemente, eles têm um currículo capaz de executar aquilo que eles se propõem. Muita gente escolhe a escola porque ela é perto de casa. Sim. E você vai, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, é o contrário. Você escolhe a casa porque ela é perto da melhor escola. Verdade. Quer dizer, não é a escola não é definida porque você mora perto. Você vai morar perto da melhor escola. Né? As casas mais caras, os imóveis mais caros são perto das melhores escolas. Então, você tem uma inversão de valores que é absurda na sociedade. Né? Mesma coisa no ensino superior. Você vai escolher o curso superior. Se eu fosse escolher um curso superior hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, a primeira pergunta que eu faço é qual é o currículo que eu ofereci para a instituição? Será que esse currículo oferecido ele se encaixa com o meu objetivo de vida profissional? Acho que encaixa. Vamos lá, o corpo docente aqui é capaz de executar esse currículo? A instituição tem uma estrutura adequada para executar aquilo que ela está se propondo? São perguntas importantes. Sim. Né? E às vezes o aluno ele vai lá, ele vai escolher o curso que vai definir a vida profissional dele, que é uma coisa muito importante, porque a mensalidade é um pouquinho mais barata, porque é perto de casa. Né? Então, talvez seja uma necessidade também de amadurecimento. Né? Acho que sim. Infraestrutura continua encantando muito. Sim. Então, às vezes, até a escola investe numa infraestrutura mais vistosa e isso acaba escondendo alguma deficiência curricular ou de corpo docente, porque a infraestrutura encanta muito. Então, o que você falou de ir mais a fundo, né? Quem são os professores, como está o programa, eu acho que isso é fundamental. E como que ele vai saber quem são os professores? Claro, pode dar uma olhada no site, mas tem que visitar, tem que ir lá, tem que conversar com as pessoas. Tem mecanismos, né? Eu conheci um colega meu, um amigo meu, queria colocar a filha na escola e ele na escola perguntou o LinkedIn dos professores. Olha que pergunta legal. Sim.
né? Porque, como é que eu conheço os professores? Todos. Às vezes não dá para conhecer todos pessoalmente. Como é que eu vejo a informação profissional dele? Tem rede social, para ver isso, né? O professor não tem LinkedIn. Opa, tá estranho, né? Ele não é um profissional? Por que ele não tem? Sim. Né? O que é que ele não está querendo? Então você começa, né? Quando você vai começar a fazer pequenas perguntas, investigar qualquer coisa, mesmo que superficialmente, você começa a encontrar Pega pistas. Um sinal aqui, outro ali, né? E assim, quando ele perguntou na escola, a coordenadora lá da escola, o LinkedIn, ela estranhou. Mas como assim? O senhor quer ver o LinkedIn? Não estou entendendo. Uhum. E ela não estava preparada para dar essa informação, porque nunca ninguém tinha perguntado isso para ela. Não é interessante isso? Interessante. Essa pergunta nunca me fizeram. Eu não me ocorreria. Confesso que não me ocorreria. Achei super legal. Eu acho que toda instituição de ensino teria que ter já no site, de repente. Está aqui o LinkedIn dos nossos professores. Vai lá ver quem é que trabalha com a gente. Essa transparência eu acho que é fundamental. Sim. Porque no ensino básico mais ainda, porque vai lidar com crianças. O professor ele é uma figura importantíssima. O professor é uma figura de autoridade e referência. Né? A gente percebe isso na sala de aula o tempo todo. Outro ponto, Alexandre, que eu quero conversar contigo é sobre capacitação docente. Né? Pela minha experiência na Questione, implementando sistemas, né? Sim. De avaliação de currículo, etc. Quando a gente capacita, e eu faço capacitação docente há muitos anos, e no Brasil todo, enfim, viajo muito dando capacitação. E às vezes uma instituição que não é cliente nossa, não tem um sistema rodando, não me chama para dar capacitação. Recentemente eu fui em várias. Esse ano eu fui em várias, inclusive. Eles não usam a nossa tecnologia, mas gostam, querem capacitar o professor, gostam da proposta, me chamam, eu vou lá e capacito. Mas quando me chamam para capacitar dessa forma, eu sempre abro esse parêntese. Olha, será um prazer, vou dar meu máximo aí para ajudar vocês com os professores, mas eu vou capacitar sobre uma coisa que eles não vão executar depois. Né? Porque eu vou capacitar sobre gestão na avaliação do currículo e depois vocês têm mecanismos de controle sobre o que eles vão fazer. Porque se eu capacito o professor hoje, coloco para ele uma série de boas práticas para ele executar, e eu não tenho um mecanismo de gestão, de controle, para saber se ele está executando, sim. Então essa capacitação ela entra por uma porta, sai pela outra, o professor até entende, se a capacitação for boa, ele entende, ele aprende naquele momento, mas ele não vai colocar isso em prática. Então eu vejo que as instituições gastam milhões, muito dinheiro em capacitação, e isso é louvável, né? Inclusive no setor privado se investe muito em capacitação, mas a capacitação ela não tem muito efeito prático porque não tem mecanismos de gestão para verificar se aquilo está sendo executado. Né? E aí? Né? Como é que a gente faz? Essa é uma questão interessante. A gente procurava trabalhar por amostragens de instrumentos de avaliação, por exemplo. Os PES dava para, claro, conhecer todos, né? Mas instrumentos de avaliação não, a gente ia muito por amostragem. Mas é um ponto interessante. E isso acontece com o ser humano em qualquer esfera, né? Sim. A gente, enfim, delega uma tarefa. Se você depois não tem um instrumento de controle, como é que você vai ter certeza que a pessoa executou a tarefa que você determinou, né? Acontece com o ser humano. Isso eu acho que não é do professor, né? É do ser humano. Mas precisamos de melhores instrumentos para acompanhar esse trabalho docente. Hoje em dia, a recomendação que eu dou para quando algum reitor, enfim, diretor da instituição de ensino me pergunta, olha, capacitar sem ferramenta de controle é um investimento que você vai perder 90%. Se você está ciente disso, invista. Sim. Vai ficar 10% ali, um outro professor vai executar, mas a maioria não vai fazer aquilo que está na capacitação. Então, você tem que planejar primeiro o controle para depois chamar a capacitação. Pelo menos é o que eu penso hoje. Eu acho que isso chama atenção para um outro ponto. Controle custa caro, né? Sim. Então, acho que as instituições têm que ter claras para si os reais diferenciais estratégicos que eles querem imprimir nos seus programas.
e começar os controles por esses reais diferenciais. Porque controle custa caro. Sim. Se eu quiser controlar absolutamente tudo o que acontece na minha organização, eu vou parar a organização. Sim. Então, vamos primeiro ter controles para aquilo que realmente importa. Depois que esses controles... E eu acho, sim, o exemplo que a gente está falando, né, que é o que chega na sala de aula, é uma das coisas que mais importa. Sim. Mas depois que isso estiver funcionando, aí eu vejo outras coisas que eu quero controlar. Mas que diferenciais estratégicos eu realmente quero oferecer? Deixa eu ter certeza que isso está funcionando. Isso que você está falando tem a ver, inclusive, com a definição de onde eu quero chegar. Uhum. Né? Alexandre, você me falou aqui sobre um projeto que eu confesso que eu não conhecia. Uhum. E fiquei, de certa forma, impressionado com a ideia, que é a empresa que você hoje é sócio, que é Sim. a IdeaSense. Né? E a gente estava falando aqui no bastidor sobre soft skills, sobre life skills, que é um conceito que eu nem tinha pensado antes. Uhum. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, da diferença de conceitual entre soft skills e life skills. Perfeito. Qual é a ideia desse projeto aí da IdeaSense? O site é IdeaSense mesmo? IdeaSense.com.br. IdeaSense.com.br. Acessem lá para conhecer, eu achei bem interessante. Obrigado, Fabrício. Eu comecei a, enveredar pelos soft skills, ainda na minha carreira dentro da SPM, quando eu comecei a trabalhar com liderança. Eu comecei ministrando finanças e quando eu saí, eu estava ministrando uma disciplina na graduação, já tinha ido para o pós, mas estava na graduação de liderança misturado com práticas meditativas e contemplativas. E, enfim, a gente trabalhava a meditação em sala de aula, como a meditação melhora o relacionamento do líder com a equipe e ajuda a conseguir melhores resultados. Era uma disciplina bem interessante. Então, já fazia muitos anos que eu estava mobilizado para desenvolver soft skills nos estudantes. Depois que eu me desliguei da SPM no final de 2023, eu conheci, aí por contatos, né, rede de contatos, enfim, uma empresa em Curitiba, chamada IdeaSense, justamente, que é uma startup, havia sido criada há poucos meses, então uma empresa ainda recente. Foi criada com o propósito de desenvolver soft skills e life skills em jovens universitários e profissionais. Então, o público já é jovem adulto e adulto. Né? Conheci a empresa, houve uma sinergia de propósitos e uma empatia entre eu e os sócios, enfim, muito bacana. Me tornei sócio da empresa. A gente, então, trabalha com desenvolvimento de soft skills e life skills. Você me pergunta qual é a diferença, né? Essa foi uma das coisas que me interessou na proposta. Deles e nós não trabalharmos unicamente com soft skills. Eu gosto de usar como exemplo para marcar essa diferença entre esses dois termos. Peço que a pessoa se imagine vivendo entre os povos originários no Brasil, lá atrás, em 1500. Uma life skill seria saber caçar com arco e flecha, com lança. Isso seria absolutamente básico para a pessoa sobreviver. 500 anos depois, o que é um life skill? Saber lidar com inteligência artificial, saber lidar com o dinheiro, saber interpretar dados. Enfim, isso são todas life skills que não são soft skills, não é interrelacional, mas eu preciso dessas life skills para exercer minha cidadania, para potencializar minha atuação profissional, para entender o que eu leio na mídia, para ter minha autonomia como cidadão e profissional. Então, a gente trabalha todo esse leque de soft skills e mais um grande leque de life skills que vão além, mas que são absolutamente essenciais para o cidadão hoje em dia. Eu vou te falar uma coisa, Alexandre. A minha experiência como empresário, né, no setor educacional, tecnologia educacional, é de que as life skills hoje têm sido um grande gargalo na hora da contratação de pessoal. E tem mesmo. Elas muitas vezes têm diploma de doutorado, mas não dominam as life skills. É gente que, em tese, muito qualificada, sim, mas essas habilidades mínimas que dão autonomia, elas não dominam. É verdade. E tem mesmo, a gente vê isso
no Brasil e internacionalmente. Sim. Eu gosto muito de acompanhar a publicação do Fórum Econômico Mundial do Future of Jobs, né, o futuro do trabalho. Sim. E todo início de ano eu leio com atenção. Quando sai, normalmente sai em janeiro. Então, todo início de ano eu leio com atenção a publicação do Fórum Econômico Mundial. As life skills, principalmente. Soft skills já está bem, assim, as pessoas já falam mais, já tá, o mercado já entendeu que também é muito importante. Quando você fala aí que fazia aula de meditação, Sim. tem gente que pode estar em casa, não, isso é bobagem, tá? Começar a rir com relação a isso. Mas, na verdade, meditação já é comprovado cientificamente que gera efeitos extremamente positivos, né? na nossa vida. Então, você está trabalhando na ciência em sala de aula. Não é uma bobagem, né? Mas eu creio que, de repente, tem que ter já um movimento em termos curriculares para inserir as life skills, até no ensino básico. Né? Algo como literacia financeira, empreendedorismo no ensino básico é fundamental, eu acho. Até o uso prático de ferramentas financeiras. Né? Como a gente estava brincando aqui, falando do Excel, etc. Quer dizer, hoje quem não domina essas ferramentas, ela realmente fica deficiente intelectualmente, não consegue executar quase nada na vida. Né? Não consegue executar, fica para trás na disputa por boas posições de trabalho. E hoje o mercado de trabalho é global. Se a empresa não encontra aqui no Brasil quem atenda, pode ter certeza que tem alguém trabalhando online em algum país estrangeiro que está atendendo. Enfim, é uma disputa global por trabalho. Eu tenho um conhecido, enfim, de muitos anos, que chama Edmilson Fonseca. Depois procurem ele lá no Instagram, ele tem um canal, uma página interessante. E ele se especializou em expedições de aventura. No mundo inteiro. Ele foi para o Alasca, para... Que bacana. Esses lugares inóspitos aí, ele vive fazendo essas expedições. E ele faz parte de um grupo americano, tipo uma associação americana que faz essas expedições, trazendo altos executivos para ir para essas expedições de aventura, na mata, na selva, no rio, enfim, em um monte de lugar. Ou jovens estudantes, universitários, tal, até alguns adolescentes que fazem parte, para adquirir as life skills de antigamente. Olha só. Né? Aprender a caçar, a viver no mato, vários dias lá, comendo, sei lá, ração, o que for. E isso gera um resultado lá na ponta também interessante. Né? A sobrevivência mais nua e crua, né? A real. Né? E várias universidades procuram eles, e empresas, para pegar esses profissionais, esses jovens, para adquirir essas habilidades, porque eles viram que isso repercute na vida cotidiana também. Muito interessante. Né? Muito interessante. Eu acredito que repercute também. Inclusive, ele deve ter minha idade, ele foi fazer medicina já mais velho, porque como ele está nesses ambientes inóspitos, ele quer dar um atendimento, porque acontece acidentes, né? Sim. Volta e meia, ele disse que já aconteceu de uma menina que torceu o tornozelo, e aí vem um helicóptero para buscar lá no meio do nada. Olha só. Né? Então, é um negócio, aventura hard mesmo, entendeu? E quando você fala em life skills de antigamente comparado com as de hoje, quer dizer que até as antigas também geram um efeito positivo mental nas pessoas. Sim, Né? É verdade. Eu percebo, por exemplo, você falou da meditação, vou só fazer um parêntese para falar um pouco da minha experiência pessoal com os benefícios da meditação. Sabe que toda a minha carreira eu trabalhei em grande organização. Primeiro empresa de consultoria, depois uma grande faculdade. E agora já faz pouco mais de um ano que eu estou como empresário e prestador de serviço também. Presto serviços de consultoria. Uma das principais diferenças que eu percebi entre essas duas atuações foi o uso do tempo. Antes, o meu tempo era marcado pelo tempo da organização. Eu, mais ou menos, sempre sabia quais eram as minhas prioridades, porque eu acompanhava o ritmo organizacional.
Então, tinha o momento do planejamento, o momento do orçamento, o momento do vestibular, início do semestre letivo. Era muito bem demarcado. Eu sempre sabia qual era a minha prioridade, onde eu tinha que dar mais atenção. Hoje em dia, eu não tenho esse tempo organizacional. Eu realmente sou dono e senhor do meu tempo. E aí? O que eu preciso? No mínimo, eu preciso de muita disciplina para usar bem meu tempo. E o que me deu essa disciplina foi a disciplina da meditação. A disciplina de acordar todo dia cedo, eu gosto de acordar 4:30 da manhã, fazer minha meia hora, 40 minutos de meditação. Foi a disciplina da meditação que me ensinou a usar o tempo com sabedoria e disciplina. Sim. Eu também adquiri esse hábito. Eu não acordo tão cedo quanto você, um pouquinho mais tarde. Mas eu tenho uma rotina de passar porque meditar é um conceito assim. Você tem várias formas de meditar. Várias formas. Tem pessoas que meditam orando, tem pessoas que meditam simplesmente fecha o olho e fica ali 20 minutos tentando esvaziar a mente ou refletindo sobre alguma coisa. E tem as meditações guiadas, né, com técnicas de meditação, etc. Então, geralmente eu passo 20 minutos, meia hora nesse processo de meditação. Depois vem o processo de atividade física. Sim, é o que eu faço também. Meditação depois da atividade. Já está comprovado, pessoal, que se o corpo estiver bem, a mente ela vai junto também. Até para estudantes, né? Eu vi uma pesquisa sobre o sedentarismo, o efeito do sedentarismo nos estudos, né? Na atividade intelectual. Os estudantes que têm, nesse estudo mostrava que os estudantes que não são sedentários, que têm uma boa atividade física, eles tinham em média de 10 a 20% um desempenho melhor nas avaliações do que o estudante sedentário. Olha só, isso eu não conhecia, que bacana. Quer dizer, existe um impacto real, né? E agora está vindo um monte de coisa, né? A força das pernas ligada à questão da saúde mental. Sim. Né? Não sei se isso vai se sedimentar, mas tem estudos nesse sentido. Então, meditar e cuidar do esqueleto, do corpo é importantíssimo. É importantíssimo mesmo. E eu vi um outro estudo, né, que mostra, por exemplo, estudantes de medicina. Isso deve acontecer em outros cursos, porque esse estudo que eu vi é falar de medicina, mas eles engordavam em média também em torno de 20% ao longo do curso. Quer dizer, entra na graduação e começa a ficar mais sedentário. Né? Isso é um ponto de alerta. Né? Sim. Você vê os Estados Unidos hoje muito preocupados com a saúde das pessoas, porque na escola a alimentação é horrível, né? As escolas. O problema lá é a obesidade. Obesidade, uma epidemia de obesidade. Sim. Que está chegando ao ponto de atrapalhar o exército americano. Eles não conseguiram o número suficiente de cadetes, jovens, né? Saudáveis para o exército. Né? Isso é uma coisa absurda. Então, a gente tem que começar a pensar nisso mesmo. E tudo isso que a gente está falando aqui, né? Esses pontos, a questão das soft skills, das life skills, a gente tem que começar a colocar isso no currículo. Sim. Né? E eu acho que aí tem alguns entraves e algumas até barreiras que têm que ser vencidas. Por exemplo, os currículos. A gente pega um currículo qualquer, a minha familiaridade é com currículos na área de administração, comunicação, então vou usar isso como exemplo. Pega um currículo de um curso de administração, enfim, já tem normalmente tanta coisa. Como é que eu vou colocar um eixo, por exemplo, de formação em competências relacionais ou life skills? Eu acho que essa é uma primeira dificuldade. Mas não é a única. Muitos professores ainda não estão convencidos da importância estratégica. Eu realmente acho que desenvolver life skills e soft skills tem uma importância fundamental. Talvez a melhor maneira de inserir no currículo seja de forma transversal, né? Não vertical. Isso é uma coisa que perpasse por todas as verticais. Né? Um dos meus últimos desenvolvimentos pedagógicos à frente dos currículos da SPM foi o desenvolvimento de um eixo que a gente chamou de SPM Life Lab. O SPM Life Lab era justamente um eixo transversal em todos os cursos, que a gente misturava estudantes dos vários cursos, até das várias unidades, daí online, claro, para matérias como pensamento artístico, tomada de decisão, autoconhecimento e propósito, criatividade,
aprendizagem e neuroaprendizagem. Então, uma série de disciplinas, eram 3 pilares. Um pilar cognitivo, onde a gente trabalhava a capacidade de aprendizagem. Um pilar que a gente chamou de pilar quantitativo, muito voltado, foi desenvolvido antes da inteligência artificial, né? Se fosse mais recente, seria um pilar voltado mais para a inteligência artificial, mas era um pilar de quantitativo e capacidade analítica e um pilar de autoconhecimento e relacionamento. Então, liderança, criatividade, aprendizagem, análise de dados, enfim, eram capacidades básicas que a gente trabalhava no Life Lab. E é bem isso que você falou, era transversal, tinha lá algumas disciplinas que a pessoa escolhia de acordo com o seu propósito, seus interesses, mas era para trabalhar competências que não estavam presentes nos currículos tradicionais. Algumas faculdades que a gente trabalha, inclusive, elas estão começando a colocar disciplinas como felicidade, que em parte trabalha um pouco também isso dentro da... Quer dizer, eu estou vendo movimentos esporádicos, assim, meio desarticulados, mas já, de certa forma já está acontecendo alguma coisa. Né? E isso é o que hoje, agora voltando para a minha atividade atual, isso é o que hoje a gente quer levar para as empresas. A gente sabe que, e saiu ontem mais uma notícia sobre a crise da saúde mental no mercado de trabalho. A gente já sabe disso. Está aí a nova NR1, a modificação mais recente na NR1, que vai exigir que as empresas acompanhem os riscos psicossociais. Isso, hoje em dia, é um problema muito sério e que as empresas também têm que se atentar. Alexandre, em parte, né, eu acho, né, eu vou pedir a tua opinião sobre isso, esses problemas de saúde mental no trabalho atuais estão relacionados muito à questão geracional também, né? Vou dar um exemplo aqui. Lá na questão, na empresa, eu tenho uma equipe muito jovem. Sim. Eu sou o coroa lá, o ogro do... Você sabe que, né, você é sócio agora da empresa também de tecnologia educacional, sabe que esse setor é um setor dominado por jovens. De jovens, claro. Né? A gente está ali só para dar uma controlada num negócio não exagerar demais, né, fazendo alguma bobagem, mas eles são geralmente jovens muito habilidosos, assim, uma equipe fantástica. São, é verdade. Mas é uma geração de jovens que tem zero paciência, zero... eles não conseguem, eles não compreendem que às vezes o caminho ele é demorado e é árduo. Às vezes acontece, por sorte, enfim, ser rápido, mas o normal é ser duro e difícil. Né? Então, às vezes eles são contratados hoje, daqui a 60 dias estão na minha sala me pedindo promoção. Olha só. Né? O cara acabou de ser contratado, mal mostrou o resultado. Não, mas eu acho que eu mereço já um aumento. E uma coisa que, talvez na nossa geração, né, a gente só bateria na porta do superior para pedir uma promoção quando você já está há 10 anos produzindo, sei lá, anos trabalhando, construindo todo um legado para chegar lá. Se o cara não fez antes, vai, cara, eu estou aqui há 10 anos, já fiz isso. Que chega um momento que o teu superior, é verdade, então vamos, né? vamos, você merece. Mas hoje é 2 meses, né? O cara já quer ser o gerente, o CEO da empresa. E isso está acontecendo por conta, enfim, o mundo mudou, a educação mudou, as redes sociais mostrando uma vida que só aparece em rede social, que na real aquilo não existe. É uma vida falsa. É uma vida falsa. E isso gera uma frustração e uma ansiedade muito grande desse jovem. Como ele cria essa expectativa desde muito cedo de que tudo vai ser fácil e rápido, de acordo com o que ele planejou, e quando não acontece rápido, então ele se frustra e não sabe também lidar com a frustração. Isso, né? Como é que vocês estão trabalhando isso, né, nas empresas? Porque eu creio que isso deve ser um dos fatores que levam a esses problemas. Né? Olha, a gente trabalha muito competências como resiliência, disciplina, foco, autorregulação. Então, é o nosso viés de entrada, por assim dizer. Agora, esse tipo de problema aparece mesmo, né? O que falam da geração Z, de ser uma geração que está complicada no mercado de trabalho. Não, e eles perdem oportunidades por não ter paciência. Sim. São jovens, às vezes, muito promissores. Já aconteceu isso lá na empresa. Né? O cara bom,
A gente sabe que se ele continuar ali naquela pegada, ele vai Sim. crescer. Aham. Aí o cara passa, sei lá, um ano, não virei gerente, eu vou embora. Sim. E aí ele fica de galho em galho, né? De empresa em empresa, pulando, e o tempo vai passando. E ele não vai conseguir subir rápido, assim, porque Sim. se ele não fincar o pé na empresa e mostrar trabalho, ele não tem como crescer. É verdade. Né? É verdade. E mesma coisa quando na hora de empreender. Uhum. Né? Porque o número de startups, muitas vezes, que falem, que morrem cedo, é tão grande, né? Porque muitas são, eu acredito que muitas é fruto dessa juventude, né? Porque o cara abre a empresa Uhum. e acha que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a empresa vai estar faturando milhões. E não é assim. Não né? é assim. Se você pegar as principais startups do mundo hoje, as grandes, Aham. elas têm 15 anos, 10 anos. O pessoal acha que o Uber nasceu em 2 anos. Não foi assim. Tem uma história por trás. Uhum. O pessoal acha que essas grandes startups elas percorreram 2, 3 anos e chegaram lá. Não foi assim. Uhum. Né? Como lidar com isso? Né? Porque é uma geração inteira com essa perspectiva. Né? E assim, eu acho que isso tem muito papel dos pais. Eu sou pai, enfim, eu tenho 2 filhos gêmeos, estão com 13 anos, e eu vejo essa dificuldade em casa, né? Honestamente, eu não sei até que ponto eu vou conseguir influenciar, né, a mentalidade dos meus filhos com relação a trabalho e paciência e foco, enfim. Mas eu estou lá fazendo o que eu acho que é o meu trabalho, o meu papel paterno, de conversar com eles sobre esses assuntos, me esforçar ao máximo para passar um bom exemplo. Eu acho que essa foi uma das outras coisas que me fez, por exemplo, manter o foco depois que eu saí da organização. Eu quero muito passar um bom exemplo para os meus filhos. E faz parte desse bom exemplo o trabalho. Então, em qualquer circunstância, o que eu quero passar para eles, já falei isso para eles. Meninos, qualquer circunstância, eu levanto e trabalho. O trabalho que tiver para fazer. Isso. A geração passada, até a minha geração foi assim, meu pai me colocou para trabalhar aos 11 anos. Uhum. Ele tinha uma farmácia, eu ajudava ele na farmácia. Hoje, se algum pai fizer isso, eu acho que vai ser preso. Verdade. Né? Mas na época eu comecei a trabalhar muito cedo, porque ele também começou a trabalhar cedo. Ele acredita que o trabalho é que realmente gera valores. E, assim, se não fosse isso, eu não teria a mente que eu tenho hoje, a resiliência que eu tenho hoje. Uhum. Né? Porque você criança ali, você fica olhando para o seu pai trabalhando, domingo a domingo. Você também trabalha. Uhum. Claro que não era igual ao pai, mas Sim. na medida do possível. Você percebe que o dinheiro ele só entra graças a muito esforço, não é pouco, durante anos e anos. Então, quando você chega na vida adulta, peraí, o mundo não é fácil assim. Né? Hoje, me parece que a inserção do trabalho no jovem, ela acontece muito tarde. Uhum. Aquela coisa do aprendiz, desde você trabalhar, de estar junto da família trabalhando, Sim. ela deixou de existir. Né? E acho que as soft skills, elas estão... A formação delas na mente do jovem está muito ligada à questão do trabalho. Acho que sim, e muito ligado à questão do relacionamento com pessoas que não são da nossa bolha, né? Isso. Então, no trabalho, a isso, gente né? vai se relacionar com pessoas, enfim, das várias esferas da vida. Né? Cada um vai pensar de um jeito diferente, enfim, vai me demandar coisas diferentes, eu vou ter que desenvolver minha capacidade de adaptação, de compreensão, de escuta, de empatia, enfim. Sim, é isso aí. Alexandre, a conversa está boa, mas tudo que é bom dura pouco, né? Puxa, é mesmo. Alexandre, muito obrigado pela presença aqui. Eu vou deixar o microfone livre, se você quiser divulgar suas redes sociais, algum projeto da Ideia Senso ou outro projeto que você queira, está liberado aí para você. Obrigado. Primeiro, Fabrício, foi um grande prazer, obrigado. Alegria estar aqui, obrigado, uma conversa super gostosa. Educação é a minha paixão e desenvolvimento humano é a minha paixão. Eu acho que foi isso que eu encontrei na minha carreira no ensino superior, isso que eu procuro fazer agora como empresário no setor, entre aspas, educacional, não é educação formal, mas continua sendo desenvolvimento humano. Né? Então, é por isso que eu sou apaixonado. Quem quiser conversar mais, eu vou adorar. Meu LinkedIn
/Alexandre Gracioso. E só mandar uma mensagem. Eu estou no Instagram também. E no Instagram é /agracioso, ou né? Acho que é @agracioso. Eu não sou não sou um cara tão tecnológico, talvez, quanto eu deveria ser, mas eu procuro me manter atualizado. E é isso. Queria muito agradecer. Não, que tem uma coisa que eu queria fazer, que eu gosto sempre de fazer. E agora eu vou olhar, então, diretamente para quem está nos acompanhando. Queria deixar uma mensagem de agradecimento e de parabenização para você, professora, e você, professor. Eu passei 28 anos da minha vida trabalhando diretamente com vocês, com o público docente, e sempre foi um trabalho de muita alegria. Eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo o comprometimento e a dedicação dos professores com o desenvolvimento dos jovens. Então, eu queria deixar sempre parabenizar e agradecer pelo trabalho que vocês fazem em sala de aula. Ainda mais num país como o Brasil, que a gente sabe que a profissão docente tem tantas limitações e tantas dificuldades. Vocês estão todo dia em sala de aula fazendo o máximo possível. Obrigado, parabéns. E, enfim, vamos em frente. Joia, fantástico. Obrigado, Alexandre. Pessoal, até o próximo programa do Educação em Foco Podcast. Valeu!